Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você vai assistir essa gravação. Primeiro episódio do SouzaCast, um podcast da Souza Fit que traz muito conteúdo para vocês. E para essa estreia, esse episódio, eu trouxe essa pessoa maravilhosa, não é porque é minha amiga não, mas essa pessoa maravilhosa, profissional maravilhosa, fisioterapeuta, personal trainer, para falar de um assunto sensacional que é a lipedema. Um assunto que é em alta. Eu mesmo confesso que conheço pouquíssimos. Então hoje a gente vai conhecer muito. Vos apresento Nathalie Natal. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigado por aceitar o convite. Prazer recebê-la. Bom, vamos lá. Prazer é todo meu em estar aqui participando desse primeiro episódio que é tão importante, né? Que a gente sabe, para quem começa a fazer essas gravações, como nós, é tão importante estar aqui. Me sinto lisonjeada por esse convite e vamos embora, vamos crescer junto. Então, fiquei muito feliz que você aceitou. Antes de mais nada, eu quero que você conte um pouquinho da sua jornada, que você não é só personal trainer e só fisioterapeuta. Eu lembro que você tem mais uma formação. Me conta um pouco mais disso aí. Exatamente. Eu sou também formada em administração, né? Foi a minha primeira faculdade que eu fiz quando eu tinha 18 anos. E aí trabalhei um pouco na área, já sou ex-bancária, já trabalhei no mercado financeiro, já trabalhei com evento, já fui musa do Botafogo. É uma longa trajetória aí de carreira, que não tem nada a ver com o que a gente trabalha hoje, né? Mas fiz educação física, né? Me formei, aí senti assim, não é uma falta, eu achava que eu podia entregar mais. E aí a fisioterapia veio para mim com esse plus, né? E aí agora estou, além da faculdade, também estou me formando na pós-graduação em dermatofuncional na fisioterapia. Então eu me formo esse ano em fisioterapia e na pós ao mesmo tempo. Porra, que sensacional! É uma profissional completa, isso é bom demais. Mas isso é muito bom, que as pessoas veem que a gente pode se reinventar, é maravilhoso. Quando eu entrei na faculdade também, acho que hoje ficou evidente para o mundo que eu não sou só personal, eu sou formado em química. Vou fazer uma gravação na Band falando de química. Isso é muito bom, porque a gente passa para a galera que nos acompanha, que tá vendo a gente pode se reinventar. E o exercício é justamente isso, é o reinvento. Mas o que motivou exatamente, depois dessa jornada imensa, você se especializar na lipedema em específico? Foi um nicho bem fechado que você entrou. Eu brinco que o lipedema foi um presente que eu ganhei, assim, que ele caiu nas minhas mãos. Eu falo que foi um anjo que me entregou esse presente, me apresentou essa doença, né? Que foi a Juliana Tenório. Ela é a cirurgiã plástica, uma das mais renomeadas aqui no Rio de Janeiro, e ela era minha aluna de personal. E aí ela tem lipedema no grau 1 na panturrilha, só que ela já tem controlado, e ela começou, eu sem saber de nada, comecei a dar aula para ela. E ali no dia a dia, eu percebi que ela tinha já uma relação diferente com a atividade física, que ela, na verdade, ela mandava mais no treino do que eu, sabe aquela coisa assim? Porque ela já tinha conhecimento. Quero fazer aquilo. Não nesse sentido, mas assim, eu falava, vai até onde? Ela, não, aqui já é o meu limite. Então eu entendia que ela era uma boa, ela treina bem, ela gosta de treinar, ela tem uma boa mobilidade, ela tem força, então assim, só que eu entendia que ela tinha uma relação diferente, então eu respeitava o limite dela ali. Ela não tinha aquela coisa de mais uma, mais duas. O não dela era não consigo mesmo. E até então eu não entendia, mas eu respeitava. E aí ela veio se abrindo pra mim, falando, né, se eu conhecia, falou que ela tinha. E aí ela me deu um livro, né, tá até ali na minha estante, falando sobre o lipedema, pediu pra eu ler e falou pra mim que poucas pessoas falavam sobre isso aqui no Rio de Janeiro até então, que isso foi em 2024 ou 2023, uma coisa assim, no final. E aí eu comecei a ler, aí realmente comecei a entender, fiz a patologia do lipedema, né, e aí comecei a utilizar o conhecimento da educação física com o que eu aprendi no livro, e ali usando nela e também em outras alunas que foram vindo para mim, né, com isso. Quando eu comecei a falar sobre, as pessoas vieram aparecendo, né? Uhum. E aí foi, tipo, por isso que eu falo, foi um presente. Foi ela que me deu, foi ela que me apresentou essa doença. E aí eu comecei a estudar, a ler, a buscar cada vez mais informações. E foi aí que o lipedema surgiu na minha vida. Entrou na sua... Que legal. A aluna que trouxe. Mas explica um pouquinho do que é lipedema. Eu confesso que eu sei nada.
Eu lembro que eu comentei com você que eu tinha uma aluna, ela tinha lipedema, ela agora se mudou, não está mais comigo, e eu fui atrás dos seus conteúdos para entender ela. Mas explica um pouquinho exatamente o que é lipedema, quais são as causas. Explica um pouquinho pra gente, o que é essa... Primeiro, deixa eu só te falar, independente, só dar uma correção aqui na sua palavra, ela não tinha lipedema, ela tem, porque ela é uma doença, ela é uma doença que não tem cura, então a pessoa, independente de estar controlada, ela vai sempre ter o lipedema, para sempre, tá? Então, só para as pessoas já entenderem que ela é uma doença crônica, progressiva, crônica, e não tem cura, mas tem tratamento. Então, vamos lá. É uma gordura desproporcional, tá? Que acomete algumas regiões. Ela é mais... acontece mais em mulheres porque ela é uma doença estrogênica, né? Então, assim, que vem do hormônio feminino. Existem homens também que tem, mas é um caso mais quando ele já está na obesidade, porque aí quando o homem já está no grau de obesidade alto, ele começa a ter hormônios femininos no corpo dele. Então, aí, nesse caso, ele pode ter também lipedema. Mas são uma porcentagem bem menor da população. Agora, voltando para a mulher, são 11% da população feminina diagnosticada com lipedema, que durante muito tempo foi confundida com obesidade, porque ela tem essa, tipo assim, aquele tipo corpo violão, que antigamente a mulherada falava, aquela mulher que era fina em cima, tinha aquele quadrilzão, sabe? Grande, né? Aquela coisa assim, que chega a ser desproporcional. Se você vê uma mulher cortando assim, da cintura para cima, parece ser uma pessoa, e da cintura para baixo ser outra. Então, isso é algo que elas até alegam, né? Que é para você... É porque não tem como diagnosticar somente visualmente. O que acontece? O diagnóstico não existe um exame que diagnostique o lipedema até hoje. Então, é mais os sinais e sintomas. Principalmente os sintomas que as mulheres relatam, que são dor ao toque, peso nas pernas, a aparência da celulite, né? Mas normalmente essas celulites são celulites fibróticas. É como fosse nódulos grossos, entendeu? Que ele fica embaixo da derme. Então, assim, a nossa pele, né? Derme. Aí vem aqui vem o lipedema, aí vem a gordura e o músculo. Então, por isso que é tão difícil de aparecer o músculo para essa mulher que tem lipedema, porque ele tá lá embaixo e o lipedema vem em cima, logo embaixo da derme. E é uma doença inflamatória. Então, o que acontece? Quando essa mulher tá inflamada, ele aparece. O que eu brinco, né? Isso é uma associação minha. Que o lipedema é uma doença, ele é inteligente. Ele sente que você vai machucar o corpo de alguma forma, ele aparece para proteger. Só que essa forma de proteção é ele crescer em vários globinhos, assim, vários nódulos, entendeu? Então, o que é a inflamação? O álcool inflama, o glúten inflama, aí o estresse inflama, né? Toda essa parte, assim, a falta de atividade física inflama, ficar muito sentado, ficar muito em pé, todo esse tipo de percurso para essas mulheres são mais questões inflamatórias. O que acontece também? Elas têm um sistema linfático comprometido. Por quê? Imagina esses nódulos fibrosos tampando, aqui tá o vaso onde passa o sistema linfático e venoso. Sim. Aí tem um monte de bolinha que começa a comprimir. Né? Então fica difícil fazer esse retorno linfático e venoso. Por isso que essa perna normalmente incha, entendeu? Fica aquela perna demasiada. É aquela aparência arredondada, grande. Exatamente. Né? É aquela mulher que tem a perna e não tem joelho, sabe assim? A panturrilha, a perna, tudo junto. É uma coisa só. Normalmente assim. Uma coisa só. Isso é uma característica da mulher que tem lipedema. Aquela que você coloca tem aquele cacifo bem fundo, que você vê que tá com a perna cheia de líquido. Então, tudo isso são sinais que podem tá te levando ao direcionamento de ser o lipedema. Mas eu gosto de usar mais os sintomas que a mulher relata como um protagonista, né? Pra você dizer, não, sim, se você tem os sinais mais os sintomas, beleza, é lipedema. Mas hoje em dia quem diagnostica é o vascular, né? Pode ser um fisioterapeuta, o cirurgião, mas são pessoas que têm aí falam nutricionista também pode diagnosticar, pessoas que entendam mais, né? Mas o vascular ainda é o mais recomendado, porque ele repara em todas essas que eu te falei. Outra coisa também muito importante, elas costumam ter, porque eu vou lembrando, aí eu vou falando. Vai falando, elas costumam falar, ter os pés planos, tá? Então isso é uma característica, então ela não tem aquela voltinha embaixo do pé. O pé costuma ser totalmente reto,
tá? E aí elas têm frouxidão ligamentar, elas às vezes têm uma hipermobilidade, frouxidão ligamentar e joelho valgo. Então a estrutura dela com o aumento, né? Porque o lipedema tem estágios, ele pode aumentar. Então com o aumento dele, a gordura vai aumentando aqui na coxa e aí vai fazendo o joelho vir para dentro. Né? Exatamente. E a panturrilha costuma ter esse ver ao contrário, né? Exatamente. Então, se são sinais que a gente começa a ficar de olho aberto para que possa ser um lipedema. A prestar atenção com um certo carinho naquela situação. E quanto até onde isso vai atrapalhando a pessoa a nível de exercício? Então, vamos lá. A primeira coisa que acontece, deixa eu só falar uma parte assim, que essa parte que eu falei da hipermobilidade e frouxidão ligamentar, muitas alunas minhas relatam que elas já têm lipedema desde criança, né, mas não eram diagnosticadas, e elas, por exemplo, torciam muito o pé. E assim, relatos de médicos brigarem assim, poxa, para com isso, você vai acabar quebrando seu pé, vai precisar engessar. Só que aquilo ali não era culpa delas, não era uma falta de percepção. Elas têm, né? Elas tinham essa frouxidão ligamentar que qualquer coisa elas viravam o pé. Então, é algo que já vem desde criança. Então, vamos lá. Ter lipedema já pode atrapalhar essa parte que elas têm que ficar mais atentas. Usar salto alto é uma coisa que elas têm que, né, andar em usar qualquer salto, né? Qualquer salto, né? Mas assim, lugares com mais assim, né? Tipo, que não seja uma coisa mais reta. Elas têm que prestar mais atenção do que uma mulher normal, porque elas podem se machucar, se lesionar com mais facilidade. Ter essa hipermobilidade também não é uma coisa positiva, né? Então também tem que ficar atento. Agora, na parte da atividade física, pode causar lesão, fazer exercícios que tenham impacto, porque tem toda essa, primeiro, dependendo do excesso de peso que ela possa ter, em cima das articulações. Então, pode gerar uma lesão ali. Normalmente, elas têm dor no joelho. Por quê? Porque elas têm pouca massa muscular. Quem tem lipedema tem grande dificuldade de ganhar força, ganhar massa muscular. Então, isso é um agravante que a gente também fica de olho. Então, com essa dificuldade de ganho de massa muscular, tem grande chance de ter o quê? Sarcopenia, né? Então, doenças relacionadas às articulações e falta de força. Então, isso é algo que tem que prestar muita atenção na hora de montar o treino dessas mulheres. Porque outra coisa, elas precisam de mais jeito, recuperação. Né? Não dá para ser um treino de qualquer jeito para uma pessoa normal, porque o que pode ser bom acaba sendo ruim, né? Um agachamento, uma mulher com lipedema consegue fazer um agachamento normal? Consegue. E assim, ele é muito indicado. Por quê? Porque ele é um exercício multiarticular. Ele é mais indicado, por exemplo, do que um leg press. Porque vamos pensar comigo, Vini. A mulher que tem o lipedema, ela tá fazendo leg press, tá vindo de cima para baixo. Então tá vindo contra as articulações dela contra ela. E se ela é uma mulher que tem um excesso de peso, além do peso da máquina, tem o peso da própria perna dela. Que se ela tiver um grau de lipedema grande, é uma perna pesada, Então, assim, ele é um exercício que é mais concentrado para o quadríceps e é onde ela tem maior dificuldade, normalmente, em ganho de massa muscular, porque tem um lipedema ali muito demasiado. Então, assim, o leg press e a extensora são exercícios que não são tão indicados. Não é que você não possa fazer, tá? Só que, assim, eu nunca começo por eles. Por exemplo, bom evitar. Você pode fazer eles, porém, assim, quando ela já tiver uma mulher que você já treina com ela há um tempo, você perceba que ela tá desinflamada, entendeu? Nunca é a primeira opção que você deva começar, sempre pelos multiarticulares, para trabalhar esse corpo como um todo, porque, assim, o exercício, ele ajuda na desinflamação também. Então, assim, se você começou a atividade física, você já tá auxiliando ela, porque a atividade física para elas é para sempre, porque é considerado tratamento conservador. Para ele não aumentar, elas vão ter que sempre fazer atividade física. O exercício, ele vai ser o fator retardador. Controlador, exatamente. Ele vai controlar para não piorar. E até ele pode até diminuir. Em 5 anos, só vai acontecer em 20. Para a vida inteira. Para a vida inteira. Eu falo assim, é uma coisa que... a gente já sabe que a atividade física é essencial para a vida toda, para todo mundo. Mas para elas não tem nem opção, sabe? Assim, não tem escolha. Elas só têm 2 escolhas, ir treinar ou ir treinar. Exatamente, é isso. Você quer se sentir bem? Vai treinar. Você quer se sentir mal? Vai treinar. Vai ter que ser da mesma forma. É isso. Essa Melona, ela tinha disso, não tinha escolha. E dela, o que aconteceu foi o seguinte, né? Teve um agravante. Ela sozinha, do jeito dela, de uma única vez ela perdeu 35 quilos. Uau! Olha só.
e sem treinar, sem fazer atividade física. Então, quando ela chegou, ela tinha muita dificuldade de mobilidade. Mas muita. Ela não conseguia fazer uma caminhada no corredor de casa sem usar a muleta. Porque ela tinha muita fraqueza articular. Isso que eu fui buscar os seus conteúdos para entender. Aí você falando agora, eu tô lembrando de tudo que eu vivi com ela. Aí a gente tinha de caminhar do quarto para a sala, ela tinha que vir apoiando na parede e a muleta. Uns 2 meses depois que a gente já estava treinando, e eu fazia com ela em casa o basicão. Uma extensão, uma flexão, um levanta e senta da cama, que eram coisas básicas que ela precisava. Cara, ela conseguia dar alguns leves passos sem a muleta. Mas é uma coisa que ela sempre reclamava muito, e eu queria que você explicasse para eu pudesse entender, e todo mundo pudesse entender. Eu dei uma pesquisada e vi que são um relato de muitas pessoas. Você já falou brevemente, mas eu queria que você aprofundasse mais. Ela reclamava muito da falta de equilíbrio. Mesmo treinando, ela tinha muita dificuldade em se manter equilibrada. Claro que o quadro dela era 35 quilos a menos, anos de inatividade e 82 anos. O que leva a essa falta esse desequilíbrio das pessoas que têm um lipedema sem cuidados? É essa frouxidão ligamentar que elas possuem, né? E pode ser também o caso do pé plano delas. E aí também, a gente não sabe essa parte do calçado que elas usam, né? Mas principalmente essa frouxidão ligamentar, que aí, se ela não estiver treinando, ela não tem uma musculatura para auxiliar, para proteger esses ligamentos, né? A gente sabe da importância do músculo por causa disso. Então, ela não tem. E aí, exercícios unilaterais para elas são muito mais difíceis, mas também são necessários, exatamente por isso, para criar essa parte aí que elas acabam sempre fugindo, né, optando pela parte mais fácil, mas exatamente por isso que elas têm que fazer, né, só que com cautela, com um personal do lado para elas não se lesionarem, não machucarem. Por isso que é tão importante alguém entender da fisiopatologia e da doença, para não achar que é frescura, que é falta, né, de cuidado dela, você está exagerando, que acaba acontecendo muito com as pessoas que não entendem, né? Aí acabam, entre aspas, julgando elas sem entender do que elas realmente estão passando. Pois esse ponto é muito importante. Acho que entender a patologia, eu falo muito isso, conversava hoje isso com o Uber, é importantíssimo para tratar. E ainda mais essas patologias pouco conhecidas, pouco exploradas, principalmente pela nossa área de personal, ela demanda um cuidado. Não dá para sair fazendo de qualquer jeito, achar que tudo é frescura, que não é. E o que é frescura, se fizer de qualquer jeito, acaba virando um grandíssimo problema. Então, não é frescura mesmo, Vinícius. Se você entender, eu tenho uma aluna, agora ela não tá mais comigo, mas ela me relatou que a onda do mar incomodava, doía. Então imagina isso, você viver uma vida inteira evitando ir pra praia ou evitando ir no mar, porque a onda sentir dor. Então, assim, são coisas que pra gente que não sente, a gente não tem nem noção, não faz nem sentido, né? Mas imagina uma pessoa evitar a vida toda e gostar, né? Tipo assim, gostar de ir pra praia e evitar porque sente dor. Exatamente, por ser uma doença. Então é muito louco você pensar nisso. E só quem sente que sabe. Não adianta você falar pra mim, Vinícius, eu sinto dor nas pernas quando eu vou no mar. Eu não tô sentindo, então não sei dimensionar. A gente só sente aquela dor muscular, né? E olha lá, geladinho, eu também não elas devem sentir uma dor muito, muito superior. E junto com o trabalho de exercício, você também faz o trabalho da fisioterapia com todas ou só com pacientes pontuais? Com quadros específicos. Como é que é essa abordagem? Não, na verdade é assim, o que acontece? Com a educação fisioterapia para elas servem para todas, tá? Primeiro porque elas precisam, como essa parte linfática delas não funciona perfeitamente, a drenagem é uma associação que elas precisam também para a vida toda. Só que nem isso. Né, financeira de fazer isso. Então, hoje em dia tem algumas coisas que elas podem usar para auxiliar.
Tipo, elas precisam também sempre usar uma meia de compressão para ajudar nesse retorno linfático. Isso aí te ajuda elas bastante nessa dor, nesse edema no final do dia. Existe uma escovinha que elas podem passar antes do banho para ajudar essa circulação também. Botar a perna para cima, tanto que a Yasmin Brunet, quando estava no Big Brother, que ela tem lipedema, ela às vezes deitava lá e botava a perna para cima, que ela sabia que isso ajudava a circulação, né? Melhorava, né? O fluxo sanguíneo. A bota pneumática, que também faz a mesma coisa que a drenagem linfática. E tem eletroterapias também, que hoje em dia a fisioterapia a gente consegue utilizar para ajudar. O que seria essa bota pneumática? Essa eu nunca vi. É bota de compressão. Você sabe aquelas botas de recover? Também é a mesma coisa. Sei. Então, é a meio que ela faz aquela pressão de ficar apertando. Ela aperta, né? Porque se você usar, você precisa ter uma bota que tenha a modulação correta. Para elas tem que ser uma modulação específica e também um caminho específico, de baixo para cima. Entendeu? Aí a gente, às vezes, tem as botas que só aperta aleatório. Não, para elas tem que ser uma específica para auxiliar para fazer o conforto e melhorar esse sistema linfático delas. Ou seja, até a abordagem de equipamento também é algo que não é algo que usa para mim e usa para elas. É uma abordagem específica. Essa borda, se eu realmente entendi, é tipo aquelas que os jogadores de futebol usam. Exatamente. Tipo aquela. Ah, legal. Essa é mais usada para recover, mas tem essas que hoje em dia também se usa, mas pode ser, se você souber modular, essa de recover também pode ser usada, entendeu? Não tem, é tudo bota pneumática. E falando em drenagem linfática, qual é a diferença básica da lipedema para linfedema? Tem diferença ou só o nome? Tem grande, tá? O linfedema, porque acontece, primeira coisa, vamos supor, o lipedema é bilateral, então acontece nas duas. O linfedema é unipodal, então acontece numa região só, numa perna só, pode acontecer só. E aí é mais parecido assim, sabe aquela quando a gente era criança e via aquelas pessoas com a perna muito inchada, que a gente era chamado de elefantíase? Sim, então era muito confundido o linfedema com a elefantíase, entendeu? E também é um problema que acontece no sistema linfático dessa mulher, mas aí esse tem cura, entendeu? Esse tem como tratar. Exatamente. É meio chatinho, claro, é mais complexo. Eu não sou especialista nisso, mas é porque ele realmente chega num nível bem grotesco, assim, grotesco que eu digo no sentido de muito grande, e fica quase que impossível para essa mulher caminhar. É algo realmente bem ruim, mas tem solução. Exatamente. Imagina, uma coisa assim muito inchada e você deve realmente ser muito incômodo. Eu, na minha ignorância, achava que eram os dois parecidos, mas caramba. Mas as pessoas confundem mesmo, é normal. Eu imaginei pelo nome, tivesse a ver com os linfomos que nós temos no nosso corpo. Mas eu falei, não vou perguntar, que é melhor perguntar do que... E no caso da lipedema, então ela requer então também para o exercício físico um tato também diferente, né? Que já que ele vai causando mais dores. Tem restrição ou também é abordagem muito similar à lipedema? A pessoa pode fazer com os devidos cuidados? Cara, linfedema não é uma área que eu domino. Eu sei que tem que fazer todo um tratamento com as faixas de compressão, tem toda uma situação mais à parte para fazer. Mas assim, eu acredito que a atividade física ali não é mais algo fisioterápico mesmo. É mais fisioterapia, e aí depois que ela tiver com a perna... Porque fica muito inchado mesmo, então para ela andar é ruim, né? Então assim, ele tem que ficar completamente não engessado, né? Ficar toda com enfaixado. Tudo enfaixado, então, né? E aí enfaixado não tem nem como você fazer um exercício. Você tem que se mexer com certeza, mas não uma atividade física, entendeu? É diferente. Aí nesse caso ela vai ter que passar pelo tratamento, depois que ela estiver apta que ela vem para atividade física. Exatamente. Aí eu acredito que não vai ter uma restrição tão grande quanto o lipedema, já que tem cura, né? Mas assim, o que acontece? No lipedema, depois que ela estiver desinflamada, ela pode fazer tudo, tá? Tem mulheres que fazem crossfit, tem mulheres que correm 21 quilômetros. Tipo assim, não só que o que acontece? Essa inflamação, eu digo que assim, para algumas, quando eu converso com algumas mulheres que estão descobrindo no início, né? Você tem que conhecer seu corpo e saber o que te inflama. Até nós, eu mesma, às vezes, eu sinto que eu tô inflamada, que alguma coisa não me caiu bem. Bateu legal, né? Então assim, você sabe que esse dia você não vai conseguir chegar lá e fazer um treino super pesado. E aquele dia que você tá se sentindo super bem, não sei o que, você sabe que você pode
dar mais de você. Então, assim, eu falo que elas têm que conhecer o corpo delas. A partir do momento que ela estiver desinflamada, fazendo tudo certinho, repondo as vitaminas, usando, porque normalmente elas têm uma deficiência de ferro, de vitamina D, tem que tomar creatina para auxiliar, ômega 3, tem algumas, isso aí é mais médico, né? Mas assim, eu não sou médica, mas eu entendo só porque tem muitas alunas e elas comentam comigo que os médicos acabam passando para elas. Então, esses tipos de remédio que são mais anti-inflamatórios, tipo cúrcuma, resveratrol, auxiliam, né? Obviamente, não é. Né? Exatamente, não é o milagre, mas ele auxilia. Junto com a alimentação, junto com a atividade física, elas conseguem chegar ali talvez num platô e aí poder fazer essas atividades que são um pouco mais extenuantes. Mas elas, quando estão inflamadas, elas nunca podem chegar nessa fase extenuante do exercício, entendeu? Então, por isso que no começo, quando foi assumido assim, quando entrou o boom, só falava assim, faz hidroginástica. Cara, mas hidroginástica, porque a água, né, ajuda nessa parte do sistema linfático. Mas e a parte do ganho de massa muscular que elas têm deficiência que são necessários? Então eu falava, eu não aceito isso. E aí eu comecei a usar com as minhas alunas, eu falei, não aceito, porque não tem na literatura nenhum livro que fale sobre atividade física, entendeu? Assim, só falava sobre essa parte, drenagem, pilates, coisas assim, bem, mas só pra pessoa se mexer, caminhada, leve. Eu falei, não aceito. E aí eu comecei a atuar com as minhas alunas com treinos de força mesmo. E eu tenho casos já tenho há 1 ano e meio comigo e elas estão ótimas, sem nenhum sintoma, salvo os relatos assim, de tipo, viajou, saiu da dieta. Tá relaxada. Aí o lipedema, os sintomas voltam, é normal, entendeu? Por isso que eu falei, é uma doença para sempre. Mas se você souber conhecer seu corpo, você vai trabalhar ele a seu favor. Fica numa boa, né? E como isso também é importante nesse meio todo, além da fisioterapia, do cuidado médico, do personal, a alimentação. Isso aí é muito como tudo na vida, né? Pra gente, pra elas também não é diferente. A alimentação, porque infelizmente a gente vive numa era onde muita coisa é industrializada, né? Dos alimentos. Sim. Muito. E aí essa parte aí acaba com o lipedema. Já não é bom pra gente, imagina pra elas, né? Pra ela, então, o cuidado com a alimentação tem que ser aquele refino muito refinado. Senão... Infelizmente eu falo que isso aí é a faca de 2 gumes para elas, faz toda a diferença. É como o exercício é para sempre, o cuidado com a alimentação também vai ser para sempre. Mesmo que isso que assim, o que eu falo? Por exemplo, nem todos os alimentos vão ser inflamatórios para ela, por isso que elas têm que conhecer. Eu sempre quando começo a conversar com uma que seja nova, que tá descobrindo agora e tal, porque eu já diagnostico lipedema para algumas mulheres. Eu converso e falo assim, por que você não faz testes dos próprios alimentos para você ver como o seu corpo vai reagir? Né? Uma semana tira o leite, uma semana tira o glúten. E assim você vai vendo o que talvez... Tem gente que o brócolis, não tô de sacanagem, o brócolis inflama, entendeu? Às vezes um alimento que tem nada a ver. Eu, por exemplo, em mim, eu sinto que o feijão me inflama e eu nem tenho lipedema. Então, assim, pessoas que aquela coisa que não tem nada a ver pode ser algo que te inflame. Então, você tem que fazer ali testes, entendeu? E o pessoal fica tão focado em glúten, no básico, só brócolis. Exatamente. Então, assim, da pessoa mesmo. Então, por isso que eu falo. Né? Isso é bom que a gente vê como o exercício físico, ele vai muito além do shape. É bonito? Todo mundo adora olhar pro espelho e se sentir bem. Mas ele vai muito além, você se conhecer também. Olha aquilo, eu nunca ia imaginar que um brócolis podia ser um problema para uma pessoa que tem lipedema. Pelo contrário, a gente tem a cultura do que alface, brócolis, cenoura, são coisas muito boas. Só que olha só como a pessoa precisa ter essa percepção que de repente... Esse feeling, né? É isso aí, se conhecer. Pode fazer mal. Cara, que louco. Agora eu fiquei espantado agora. Não, pra você ver, eu falo, o feijão não me faz bem, não cai bem pra mim, nenhum grão, entendeu? Pra mim não me faz bem. E eu me sinto empazinada, inchada, não me faz... Então, assim, desde pequena eu já não gostava, aí minha mãe achava que era aquela coisa de tipo, não gosta de feijão, criança. Não, tanto que até hoje eu não como.
entendeu? Grão de bico, todas essas coisas. Pipoca, que eu amo pipoca, me faz mal. Então, assim, eu sei, eu escolho os dias que eu vou comer, mas sabendo que aquilo ali não vai me fazer bem, entendeu? Vou anotar tudo isso aí pra conversar com o nutricionista também, que isso aí dá um samba legal. Porque eu tô ainda surpreso e feliz, porque a gente vai descobrindo, e isso é muito bom. Você vê que sai desse eixo que a galera discute. E outra parte, desmistificar o treino de força. Não. Tem problema no joelho, não pode fazer academia. Tem lipedema, não pode fazer academia. Tudo a gente tem que fazer academia. Não pode fazer academia, quando na verdade tudo passa na academia. Exatamente. Além de passar pelos profissionais especialistas, depois no caso da lipedema, os fisioterapeutas, personal, nutricionistas, é um trabalho que vai todo mundo trabalhando junto. Em conjunto, é. E a pessoa vai ter que ir fazendo, pro resto da vida. É melhor investir nisso do que em medicamento. Com certeza. Legal. Agora eu tô com outra visão sobre a lipedema. Olha, que aula que eu tive aqui, que maravilha. E o que você deixa aí de mensagem pra galera que descobriu? Porque normalmente as poucas pessoas que eu conheci depois, até descobri amigas, colegas de faculdade, colegas da vida, que já passaram pela minha vida de alguma maneira, que descobriram a lipedema e ficaram pessoas bem tristes. Com certeza. Você deixa para essas pessoas que descobriram a lipedema? Eu falo para elas sempre assim, a culpa não é sua. Primeira coisa que eu falo, não se culpe, porque normalmente são mulheres que já tentaram de tudo, né, para ter ali o corpo dos sonhos, o quadríceps desenhado, e aí tentaram, né, fizeram dietas mirabolantes, todo tipo de treino e não conseguiram definir ali esse tônus muscular que toda mulher gostaria. E a primeira coisa que eu falo, não se culpe, a culpa não é sua. E segundo, tem tratamento, então vamos tratar, né? E aí é buscar, hoje em dia a gente tem muitas eletroterapias, estão cada vez mais saindo estudos. Eu penso, quando me formar, fazer mestrado nessa área para poder descobrir outras formas de não só a cirurgia ser o salvador da pátria, sabe? Porque a cirurgia tem que ser a última opção que essas mulheres escolhem. Eu entendo que o estético é algo que nós mulheres somos, né? A gente se importa muito, mas ele não tem que ser a única válvula, porque toda cirurgia tem um risco. Então, assim, eu sempre peço com as minhas alunas no sentido de vamos tentar tudo antes de já chegar nessa, né? Essa tem que ser a última ficha, assim, a ser apostada. Exatamente. E hoje em dia, cara, a criolipólise tá sendo super estudada, tem milhões de médicos, PhDs estudando, que tá auxiliando nessa perda de gordura. Tem o Monjauro que tá vindo aí, que estão dizendo que tá auxiliando muito também na gordura do lipedema. Eu não entendo muito sobre essa parte, mas eu tenho visto grandes resultados em mulheres com lipedema. Então, assim, vamos tentar todos os artifícios antes de já chegar pensando, né? Acabou, vou operar. Exatamente. Então, essa dica que eu passo para elas é tentarem que precisar de ajuda, conte comigo. E diz aí onde elas vão te achar. Conta aí. Pode me achar pelo meu Instagram, né? Natália Natal, @NataliaNatal. Também tem um podcast que eu também falo sobre lipedema e também tem um canal no YouTube que eu também falo sobre isso. Os três são a mesma coisa, @Natália Natal. Eu sou bem básica, mas é pra ninguém ter dúvida pra me achar. Deixa eu só falar uma coisa, Vini. Fica à vontade. No meu perfil tem um e-book que eu criei e tá lá de graça pra todo mundo, tá? Tá lá no meu link page, lá na página principal do Instagram. Você abre, lá embaixo tem você só clicar no e-book que já vai abrir para as pessoas, para elas compreenderem toda essa parte, para entender que é uma... Pode ir lá pegar. Eu já tenho. É multidisciplinar, entendeu? Essa tem que ser, como você falou, é o personal, né? O educador físico, o nutricionista, o fisioterapeuta, às vezes um terapeuta, né? Para ajudar essa mulher a entender que isso é tão importante. A terapia a gente sabe que é fundamental para todo mundo. Ainda mais para essa mulher descobrir essa doença depois de sei lá quantos anos, né? Se culpando. Então, assim, usando a comida como válvula de escape, enfim. Então, eu acho essencial essa parte aí de descobrir e se interessar, né? Eu vejo muito poucos educadores físicos buscando informação para a doença. As pessoas preferem ou fazer por menos, né? Ou não fazer.
E aí o que as pessoas não entendem é que, assim, se você tratar errado também, é uma doença progressiva e crônica. Você vai piorar a doença dessa mulher. Então, assim, olha a responsabilidade que a gente tem na nossa mão, sabe? Se você não sabe o que tá fazendo, passa pra quem saiba. Fala a verdade. Ou fala assim, vou dar uma estudada, você me dá mais um tempo, né? Tipo assim, procura. Hoje em dia a gente tem a informação ao nosso alcance, uma coisa tão fácil hoje em dia, né? Tem tantos artigos aí, eu assino um negócio, eu recebo artigo de lipedema todo santo dia. Nem sempre é algo positivo, algo que me interesse. Mas o que é bom, eu vou lá e leio, né? É tudo uma questão de selecionar. Eu, por exemplo, sou esse profissional. Se eu não sei, um caminho para quem sabe, porque as patologias são muito sérias. E eu vou deixar aqui na descrição o Instagram dela, a página, vocês vão lá, pega esse e-book. Gente, esse e-book é sensacional. Eu já comecei a ler. A vida aqui é uma correria, mas eu tô lendo. Eu sei bem. Tá aqui na descrição, entra lá, segue ela que o conteúdo lá é de qualidade. Me segue aí também. Nath, muito obrigado. Imagina, meu, foi um prazer. Sensacional, maravilhoso. Aprendi muito. Precisar, conta comigo. Qualquer dúvida, só manda mensagem. Você sabe que é uma profissional que eu admiro muito. E tem meu apoio sempre, não para não, que seu trabalho está sendo sensacional, tá fantástico. E agora conhecendo mais ainda, eu tenho convicção de quantas vidas você está conseguindo mudar com o exercício. Amém. Então, precisando de profissionais assim, profissionais de fato, venham para mudar, não só para fazer do personal uma só renda. Claro que dinheiro é importante, todo mundo adora. Com certeza. Mas se a gente puder ajudar as pessoas, eu acho que isso aí é o caminho. Você tá de parabéns. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. E galera, vou deixar na descrição o Instagram dela, o site dela. Corre lá, segue ela. Já manda isso pros amigos, curte, comenta, já compartilha para todo mundo. Compartilha, isso aí. Até a próxima, gente. Um beijo, tchau.